De acordo com a PNAB, a integração entre vigilância em saúde e atenção básica é: dica alternativa A, de caráter transitório. B, estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica. C, equânime e ordenada as ações e os serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições que venham ser pactuadas pelas comissões intergestores. D, condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população. Questão 13, qual a alternativa correta? A B, de estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica, o que é mesmo? Estratégia saúde da família, AB. De caráter transitório, é a atenção básica, quando da inclusão da estratégia saúde da família. A atenção básica, ela é uma estratégia da atenção básica, desde que as unidades básicas, elas são uma estratégia da atenção básica, desde que em caráter transitório. E a alternativa C, olha lá. Equânime e ordenada as ações e os serviços de saúde no SUS, além de outras atribuições que venham ser pactuadas pelas comissões intergestores. Na verdade, aqui ele misturou dois conceitos, tá? O conceito de atenção básica e o conceito de atribuições da atenção básica. O conceito, não é a palavra, não é atribuições, o conceito de negociação e pactuação dentro da atenção básica, tá? E a alternativa C, ele trouxe os conceitos, as diretrizes da atenção básica e, juntamente, que é equânime e ordenada as ações e serviços de saúde do SUS, esses são as diretrizes da atenção básica. E, além das outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores, são a pactuação das ações dentro da atenção básica. Não é a respeito da integração entre vigilância de saúde e atenção básica. Então, a questão 13, alternativa D, a integração entre vigilância em saúde e atenção básica é uma condição essencial para alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população. E aí, essa questão, o que vocês acharam? Deixa eu só pegar aqui para vocês, ó. Na PNAB, no decreto 2436, no inciso 4º, ele afirma que a atenção básica, ela deve ser equânime e ordenada às ações dos serviços de saúde, além de outras atribuições que devem ser pactuadas pelas comissões intergestores. Ele descreve a atenção básica, mas não descreve a atenção básica, mas não na integração com a vigilância em saúde. E na mesma PNAB, um único artigo abaixo está escrito: a integração entre vigilância em saúde e atenção básica é uma condição essencial para o alcance dos resultados que atendam às necessidades da saúde da população. Questão 22. Relacionada à toxicidade do flúor, assinale a alternativa correta. Olha a pegadinha, né? Porque ele só pergunta incorreta, agora ele quer saber a correta. Por isso que eu falo, lá na hora da prova vocês vão grifar, vão lá anotar. Náuseas e vômitos são sinais de intoxicação crônica pela ingestão de fluoreto? Não, é intoxicação aguda. Olha a pegadinha aqui, fiquem atentos. A crônica seria a fluorose. Náusea e vômitos são sinais, sim, de intoxicação, mas da intoxicação aguda. Então, essa está errada. B. Com a ingestão de uma grande
Com a ingestão de uma grande quantidade de flúor de uma única vez, a dose provavelmente tóxica é de 5 miligramas de flúor por quilo de peso. Olha aí a DPT aparecendo para vocês, 5 miligramas. Corretíssimo, a professora Carol ensinou com o tchauzinho. Questão C. A administração de antiácido não deve ser recomendada previamente a aplicação tópica do gel fluoretado, pois aumenta a absorção de flúor no caso de ingestão. Aqui faltou um C, né? No caso de ingestão. Aí até eu me questionei, gente, por que ele está falando de antiácido? Já vou explicar para vocês. Tem uma tese de 1991, do Rosalém, até anotei o nome dele, do Rosalém. Ele fez uma tese em 91, junto com o professor Jaime Cury, então é bem antiga que eles estavam utilizando, porque na época ainda se fazia muito uso, né? Hoje a gente já diminuiu, mas se usava muito o gel fluoretado na moldeira. E eles percebiam que muitas crianças tinham, depois do uso, náuseas e vômitos, porque acabavam ingerindo. Lembra que eu falei, a moldeira não distingue, ficava muito tempo com aquela moldeira. E eles queriam achar uma forma de diminuir essa absorção do flúor. E eles fizeram um estudo com o antiácido e viram que o antiácido, né, o hidróxido de alumínio, que foi o que eles estudaram na época, ele era um inibidor de absorção do flúor, então ele diminuía a absorção do flúor. Então existe essa tese, eu fico pensando, né, de repente se o Rosalém faz questões de concurso, ou alguém que viu essa tese, que foi banca, né, porque foi muito disso, deve ter, como foi do professor Jaime Cury, né, o orientador deve ter até publicado, eu não achei o artigo, mas deve ser publicado. Então, era sabido que a administração de antiácido antes, né, da aplicação do flúor diminuía a absorção do flúor. Então, aqui o erro é nesse aumento ou absorção. Claro que hoje a gente já não utiliza, a gente não fica pedindo para usar antiácido, porque também a gente usa muito menos, né, muito menos a moldeira com gel fluoretado. Hoje o tempo de uso é menor, a gente tem sugadores mais potentes, a gente sabe em quem utilizar, tem outras alternativas, né? Então o erro está nesse aumento ou diminuição, mas a fim de para que vocês entendam a questão, como eu fiquei curiosa também de saber disso, eles recomendavam sim antes, porque diminui a absorção do flúor, tá? E a D, com a relação ao risco de fluorose, a dose provavelmente tóxica é de 5 a 7 miligramas de flúor por quilo de peso. Não, aqui não é quanto a fluorose, tá? Seria aguda. A fluorose é crônica e a ingestão crônica seria, olha a pegadinha aqui, 0,05 a 0,07. Lembra lá do meu slide anterior? Tá? Então, a dose provavelmente tóxica de intoxicação aguda é 5 miligramas por flúor de flúor por quilo de peso. Para a fluorose, que é a intoxicação crônica, a dose de toxicidade seria de 0,05 a 0,07 miligramas. Então, essa está errada. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão 23. O esmalte apresenta translucidez usual com estrutura semi-vitriforme. A superfície é lisa, polida, cor creme clara. Trata-se de qual índice de DIN? Então, foi pela primeira vez que eu vi não perguntarem do moderado ou da muito leve, né? Que são as que mais caem. Então, ele falou: esmalte translucidez usual, ou seja, normal. Todo esmalte é semi-vitriforme. Superfície lisa, polida, cor creme clara. Característica do quê? De dente permanente. Isso é o quê? É um dente normal, tá? Então foi a primeira vez que eu vi fugir do moderada ou da muito leve. Então aqui na SH Dias eles perguntaram do normal, a alternativa A. Doença dermatológica crônica relativamente comum que com frequência se manifesta na mucosa oral. É uma alteração mucocutânea mediada imunologicamente que apresenta períodos de remissão e exacerbação. Afeta geralmente pessoas de meia idade e pode se apresentar de forma reticular ou erosiva. Claro que aqui a gente
não está vendo muito bem, né? Aqui provavelmente seja uma área de erosão aqui, mas tá ruim a imagem. Mas aqui falou, né? Pessoas de meia idade que pode se apresentar de forma reticular ou erosiva. Então são características muito importantes em relação a essa patologia. Aí ele fala, né? A descrição e imagem se referem-se ao quê? Ulcerafitose recorrente, carcinoma espinocelular, queratose irritativa ou líquen plano oral. Aí ficou fácil, né? Perfeito, gente. É líquen plano. Qual que é o tratamento do líquen que eu não falei, né? É corticoide. Corticoide. Pro erosivo, porque o reticular nem precisa tratar. Não adianta tratar porque não vai. O corticoide não vai sumir com as estrias. Agora, o erosivo, você usa corticoides mais potentes, porque Oncilon, dexametasona, betametasona, eles não vão ser efetivos para resolver esses quadros de líquen. Aí tem que usar um corticoide chamado clobetasol, que ele é mais potente, pode resolver. Se ele não resolver, ele pode ser usado de forma tópica. Se ele não resolver, aí passa-se, né, para um corticoide sistêmico. Uma pergunta bem bacana da Fernanda, ó, é a seguinte: a gengivite descamativa está relacionada a algumas doenças autoimunes? Perfeito, né? Então, líquen plano, pênfigo vulgar, pemfigoide, eritema multiforme, lúpus eritematoso, todas essas doenças podem se manifestar como gengivite descamativa, que a Fernanda falou. Então, gengivite descamativa não é um quadro de uma doença somente. Gengivite descamativa é um quadro de muitas doenças relacionadas a doenças autoimunes. Então, pênfigo, pemfigóide, líquen, lúpus, eritema multiforme, todas essas patologias podem estar relacionadas com gengivite descamativa, como a Fernanda falou. Um exame bastante importante, né, quando, por exemplo, a gente está diante de doenças autoimunes, pênfigo, por exemplo, é a imunofluorescência. E outra coisa bastante importante é fazer manobra de Nikolsky, que é fricção. Se levantou bolha, normalmente é pênfigo vulgar, porque no pênfigo vulgar os autoanticorpos vão estar dirigidos contra as células, né, epiteliais. Já no pemfigoide, por exemplo, esses autoanticorpos vão estar dirigidos contra a membrana basal, que é uma estrutura mais profunda. Então, normalmente, quando faz manobra de Nikolsky, não levanta a bolha. Agora, se falar manobra de Nikolsky positivo, levantou bolha, é muito relacionado com pênfigo ao invés de pemfigode. E todas as doenças autoimunes, como a Fernanda bem pontuou, são patologias em que o tratamento, de uma certa forma, é corticoide e imunossupressores. Sobre os detalhes anatômicos da coroa dental, a crista marginal é descrita da seguinte forma: alternativa A, eminência linear, romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual de incisivos e caninos e nas bordas mesial e distal da face oclusal de pré-molares e molares. B, saliência em forma de pirâmide quadrangular, típica de pré-molares e molares. C, eminência linear que une cúspides interrompendo um sulco principal. D, elevação arredondada situada no terço cervical da face vestibular de todos os dentes permanentes e descidos entre os terços cervical e médio da face lingual de pré-molares e molares ou nas faces de contato de alguns dentes. Questão 19. Qual a alternativa A? Jéssica Creutizé Jacob é uma doença espongiforme subaguda, é uma encefalopatia espongiforme subaguda. Ela atinge principalmente o cérebro causando demência.
maior prevalência em pacientes com mais de 60 anos e ela é hereditária. Ela é uma doença de notificação compulsória, mas ela não é infecciosa. Ela é de cunho hereditário, tá? Questão 19, achei uma questão difícil também, questão 19A. Sobre os detalhes anatômicos da coroa dental, a crista marginal é uma eminência linear romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual de incisivos e caninos, nas bordas mesial e distal da face oclusal de pré-molares e molares. Saliência em forma de pirâmide quadrangular, típica de pré-molares e molares, são as cúspides. Eminência linear que une cúspides, interrompendo um sulco principal, é a ponte de esmalte. Elevação arredondada situada no terço cervical da face vestibular de todos os dentes permanentes e descidos é a bossa vestibular, e entre os terços cervical e médio da face lingual de pré-molares e molares ou nas faces de contato de alguns dentes é a bossa lingual. Dois tipos básicos de cemento são formados pelos cementoblastos, o acelular e o celular. Não é uma característica do cemento celular. Então tá. Formado lentamente. Ele é formado lentamente. Ele porque como ele é formado só depois, após a erupção do dente, e quando você tem demandas funcionais, a formação dele é mais lenta. Primeira camada depositada. Opa! Ó, não é uma das características do cemento celular. A primeira camada depositada é a do cemento acelular, na formação da raiz, quando também você está tendo a erupção do dente, certo? Com cementócitos aprisionados. Então, o cemento celular, ele é o cementoblasto, ele forma esse cemento celular e depois é como o osteócito, ele fica aprisionado dentro do cemento. Por isso que ele é chamado celular, tá? Então, característica, isso não é uma característica, isso é uma característica. Disposto em camadas sobre o cemento acelular, ok? Principalmente no terço apical, em especial na região interradicular. Então, essa é uma característica, que, como eu disse, cemento celular é mais lá no terço apical, ou em regiões de Furca, em região interradicular, ele fica sobre o cemento acelular, que é formado inicialmente. Então, aqui, a resposta errada seria a primeira camada depositada. Tá? Ó, mais recentinho, 2019. Dor orofacial refere-se à dor associada aos tecidos moles mineralizados da cabeça e do pescoço. Academia Americana de Dor Orofacial 2010. Tendo como causas mais comuns dores odontogênicas, seguidas das disfunções temporomandibulares e DTMs. Essa disfunção é um tipo de dor essa disfunção é um tipo, tá faltando acento, né? É um tipo de dor orofacial definida como um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e as estruturas sociais. Em geral, as DTMs decorrem de doenças benignas em diversos níveis de complexidade, mas não se pode descuidar da possibilidade de doenças graves como causas. Fields, 95. Gente, quando vocês já estiverem cansados de ficar lendo muito textão, vocês já vão para o último parágrafo do enunciado, que geralmente o último parágrafo do enunciado é o que eles querem que vocês respondam. E aqui, ó, pum, batata, né? Bastava só esse enunciado, os principais fatores de risco da DTM, tá? Então já fica a diquinha aqui da professora Ruth, que eu também endosso aqui. Se vocês estiverem cansados, porque a gente assim ensina também vocês as diquinhas não só para resposta, né? Mas de uma forma inteligente, vocês já também não se cansarem durante a prova. Então, leem lá a parte finalzinha e falam, nossa, professor, já não estou mais nem pescando o que estão perguntando aqui. Leia ali o enunciadinho, o finalzinho do enunciado e vai, tá? Então, os principais fatores de risco das DTMs. Então, a gente tem fatores psicossociais e genéticos, trauma, fatores anatômicos, que são os esqueléticos, e fatores fisiopatológicos,
Doenças sistêmicas, então a gente tem as doenças degenerativas, infecciosas metabólicas, neoplásicas, neurológicas, vasculares e reumatológicas. Doenças locais, como alteração na viscosidade do líquido sinovial, pressão intraarticular aumentada, estresse oxidativo, etc. E histórico de doença periodontal e endodôntica. Então, desses 4 fatores aqui, quais vocês acham que são de risco para disfunção? 1, 2 e 3. Trauma pode ser, né? De repente, o paciente, principalmente aqueles pacientes que caem com o queixinho no chão, aí você fala, não foi nada. Mas, gente, quando a gente cai, o impacto quando a gente cai no queixinho no chão, ele vai direto lá do meu côndilo lá na fossa mandibular. Tá? Pode lá para frente causar alguma doença degenerativa, sim. Igual quando o pacientezinho também bate o dentinho lá na frente, o dentinho pode ficar escurecido e mais para frente tem que fazer canal, tá? Então, o trauma pode sim ser um fator de risco, tá bom? Fatores anatômicos? Pode, de repente, por exemplo, o paciente nasceu, por exemplo, com um côndilo um pouquinho menor do que o outro, né? Simplesmente não teve nenhum problema fisiopatológico para diminuir mais um lado do que o outro. Simplesmente assim, tá? Aí essa diferença, o paciente vai ter problema na hora de mastigar e tudo mais. Então, problema anatômico, sim, pode desencadear um risco para disfunção.